tarde. Já estamos aqui em direto no canal Balneário com um painel de pessoal para falarmos das decisões que vieram desta semana sobre o cancelamento de diversas competições de diferentes modalidades. Tivemos aqui um pequeno percalço no início com o genérico, mas está resolvido, está passado. Passou-se algum tempo desde o último direto que fizemos. Nessa altura ainda havia especulação sobre o regresso das modalidades, nomeadamente algumas destas que temos aqui. Entretanto, tudo foi cancelado, à exceção da Primeira Liga. Antes mesmo de começarmos de futebol, antes mesmo de começar este direto, disse-me ali o Loureiro que também já há decisão sobre o Campeonato Nacional de Séniores. Pronto. E hoje nós vamos focar-nos aqui nas modalidades extra futebol. Quem temos hoje? Temos, como sempre, ou como quase sempre, eu aqui na parte da moderação, Sérgio Martins. Temos o Hugo Loureiro, está lá na fila de cima ao meio, que nos vai dar uma ajuda aqui na parte técnica, como sempre, e a estimular o contacto com os nossos espectadores. Portanto, já sabem que podem falar connosco nos comentários e depois vamos ter algumas das vossas perguntas introduzidas aqui aos nossos comentadores, aos nossos convidados. Quanto a convidados, temos, começando por cima à esquerda, o Vítor Pereira, que já esteve connosco no painel que fizemos sobre o hóquei, o treinador da Sanjoanense. Temos na outra ponta o Luís Supico, que é treinador e coordenador técnico do Moita Rugby Clube da Bairrada. Depois temos o Bruno, que é jogador da equipa de handball da Sanjoanense. E em baixo à direita o Luís, que também já esteve connosco, o Luís Almeida, que é o treinador do Dinamo Sanjoanense, que compete na segunda divisão de futsal. Todos vocês que competem a nível nacional, portanto, níveis diferentes. Eu tive aqui a fazer, como era praticamente obrigatório para mim, um levantamento de como estavam as vossas equipas na altura da paragem. Vou-vos pedir que façam um bocadinho também esse ponto de situação, mas a conclusão a que eu cheguei é que todas as vossas equipas estavam, em alguns casos, bem encaminhadas para atingir objetivos da época, noutros casos acima da expectativa, até daquilo que a maior parte das pessoas colocariam no horizonte das vossas equipas. Vamos tentar seguir mais ou menos sempre a mesma ordem, começando pelo Vítor, o Vítor Pereira. Nós, quando falamos da última vez, eu lembro-me e até depois andei durante a semana ou as semanas seguintes, as pessoas com quem eu falava, falei bastante e lancei bastante essa ideia. Nós concordámos todos aqui que nós no hóquei tínhamos mais do que tempo para acabar a época. Foi a ideia que ficou. Eu senti que todos vocês estavam mais do que convencidos que a época ia acabar, portanto iam conseguir fazer os jogos todos. A verdade é que isso não aconteceu. Como é que o hóquei no geral recebe esta notícia, esta semana? Olha, boa tarde a todos, um abraço a todos que nos estão a seguir. O hóquei recebeu esta notícia assim de um modo inesperado, porque as reuniões que iam acontecendo entre os dirigentes dos clubes da primeira divisão, tudo apontava para, todos diziam que queriam terminar a época e que se fosse preciso algumas medidas de exceção, prolongar, jogar 2 vezes por semana, 3 vezes, que isso teria que acontecer para terminar a época. Na última semana e principalmente naqueles 3 dias que antecederam a decisão, já se começou a ver ali as coisas a ficar um bocado repartidas, algumas pessoas a querer dizer que já se estava a adiar muito e que já a verdade esportiva não ia vir ao de cima, e já se começou ali a ficar com uma sombra que poderia haver uma decisão destas. Em todo caso, para mim, continuo a dizer que foi uma decisão a nível da parte de desporto inesperada. Agora, tendo em conta as medidas da DGS e todas as medidas que se está a tomar, ou que se espera que as pessoas tomem, não é como alguns eventos que temos visto aí desde
Eu via tendo em conta algumas medidas que tornavam um pouco inviável os jogos de hóquei decorrerem dentro de uma normalidade, aí dentro, como eu também defendia, para haver o retomar do campeonato do hóquei em patins, havia de haver ali uns 70, 80% das condições habituais, e isso não estava, provavelmente não se ia conseguir reunir. Opa, e a decisão foi tomada. Não era a decisão que nós queríamos, mas temos que a respeitar, porque qualquer decisão que foi tomada ia sempre ser difícil e não ia agradar a todos. No caso do rugby, Luís, vocês, no caso aqui do hóquei e do handball, por exemplo, a decisão foi conjunta, conjuntamente até com outras duas federações. No caso do rugby, este cancelamento, como é que foi recebido pelos clubes? Boa tarde a todos. Eu acho que temos aqui uma pequena diferença logo no princípio. Nós não somos um desporto pavilhão. E depois não temos a facilidade que os outros desportos se calhar têm de fazer os tais 2 ou 3 jogos por semana. Por isso, o cancelar na parte do desporto pavilhão é mais fácil para o IPDJ, para dizer não, é impossível, não podemos fazer, mas depois há tal facilidade de fazer 2 ou 3 jogos numa semana, o que dá com que, volta de junho, julho, presumo eu que fosse isso o que quisessem, o que dá uma possibilidade de acabarem a temporada. Nós não conseguimos fazer isso, mas temos depois a vantagem de ser em campo aberto. O problema que nós temos aqui, eu acho que acaba por ser igual para toda a gente, seja em pavilhão, seja em campo aberto. Ninguém sabe qual é que é o próximo pico, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente. Então a parte mais fácil é, pura e simplesmente, cancelar. Eu especificamente, da minha parte, sempre achei que havia hipótese de acabar, porque nós estamos quase no fim do campeonato para decidir quem é que ia a meias finais e final. Ou seja, acabando o campeonato normal agora, há 4 equipas que, nós neste caso estaríamos em 4º lugar, mas há 4 equipas que jogaria a primeira contra a quarta, a segunda contra a terceira e depois uma final entre quem ganhasse. São 2 fins de semana para jogar. Da minha parte, eu não consigo perceber como é que o IPDJ e o Governo tão facilmente decidem, 1 mês e meio, até se calhar podemos dizer do princípio dos jogos, a 1 mês e meio que para tudo menos o futebol. E não é por ser o futebol serem profissionais ou não. É que o futebol é um desporto como qualquer outro. Tem as mesmas características de qualquer outro desporto. E há facilitismo num sítio, não há facilitismo no outro. Eu, sinceramente, eu achava que os desportos iam recomeçar em junho. Uns mais facilmente do que outros. E eu acho que vamos chegar a junho e vamos ter hipóteses de fazer isso. Só que na altura já todos os clubes já desistiram, já foi dada a ordem de não haver desporto absolutamente nenhum, mas chegamos lá e percebemos, olha, se calhar até dava. Vai tudo passar para setembro, provavelmente. E em setembro vai ser mais difícil. As equipas, Luís, achas que as equipas de rugby estavam à espera que o campeonato fosse efetivamente cancelado, ou acreditavam que, tal como vocês aí na bairrada, acreditavam que o campeonato ia seguir, por faltar esse tão pouco tempo? Nós tínhamos ainda 4 jornadas e depois as tais meias finais e final. Final. E eu acho que a maioria das pessoas pensavam que ao fim de 15 dias, mais ou menos 15 dias, 3 semanas, ficava tudo em casa, depois ia voltar aos treinos, não havia problema. Como é um desporto tão exigente fisicamente, eu penso que há clubes que começaram a ver que isto começava a ir para trás e cada vez mais tempo, e não dava tempo para recuperarem os jogadores. Porque uma pré-temporada no rugby é um bocadinho diferente nos outros desportos, é preciso mais tempo. Apesar de se fazer, toda a gente faz, não é? Felizmente, toda a gente está a fazer o exercício possível em casa, mas o rugby precisava de um bocadinho de qualquer coisa mais. E eu começo a perceber que há clubes que é mais fácil dizer que pronto, não dá, vamos fazer secretaria, vemos quem é que sobe ou não, é mais fácil isso. Por isso não há um consenso. Há muita gente que nesta altura já não quer, há pouca gente que quer, eu sou até se calhar dos poucos que ainda quer, há pouca gente que quer e depois é o caminho, é tal coisa, é mais fácil dizer que não do que ir para a frente, mas
ainda não temos a decisão, diga-se passagem. A Federação ainda não deu a decisão completa. Ok. Pronto, vamos voltar já a alguns temas que o Luís levantou aqui. Vamos até ao handball. Bruno, vocês estavam numa fase final, segundo sei, estavam até muito perto do primeiro lugar. Pelo que eu vi, estavam a 1 ponto, não era? Da liderança. Como é que receberam esta notícia? Como é que a comunidade do handball recebe esta notícia do cancelamento da competição numa fase já tão adiantada? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fomos apanhados também um bocadinho assim de surpresa, porque não estávamos assim a ver bem o ponto de situação. Estávamos já num terceiro dia de treino e quando nos foi comunicado que estava tudo suspenso, não íamos treinar mais e para já as competições também iam ser canceladas. No entanto, estávamos numa fase bastante positiva, o grupo estava muito bom, estávamos prestes a atingir o nosso objetivo. Tínhamos feito 2 jogos, um deles ganhámos, no outro perdemos, mas estávamos a ponto de subir. Se continuássemos assim, íamos, de certeza absoluta, conseguir o nosso objetivo. Sendo assim, foi comunicado esta semana, se não estou em erro, fazer uma liguilha entre os 3 primeiros de cada zona da primeira fase, que neste caso éramos nós, o Póvoa e o Almada, e desses 3, então, 2 iriam subir de divisão. É o que eu sei até agora. Ok. Sim, também já é uma das coisas, um dos temas que eu tenho aqui para vos trazer é como é que agora vocês acham que estas decisões vão ser tomadas. Nomeadamente, temos aqui o Vitor não, porque já está na primeira divisão, mas temos aqui três equipas que todas elas estavam a lutar por promoção, de uma forma ou de outra estavam na luta. Passando ao Luís Almeida, com quem já tivemos a oportunidade de falar, na altura já, no caso deles, eu acho que já desconfiávamos que a coisa se calhar não ia correr assim, porque lembro-me que até no fim da conversa que tivemos, alguém nos comentários avisou que a Federação ou a Associação de Futebol de Aveiro já tinha cancelado os seguros, no caso da formação. Mas como é que o futsal recebeu depois a confirmação que efetivamente não ia haver mais jogos esta época, ou que não ia haver mais competições esta época? Antes de mais, boa tarde para todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A notícia é sempre vista em três. Eu acho que esta notícia tem sempre. Os receptores são todos diferentes. E principalmente em 3 situações. Aqueles que de alguma forma objetivaram para ser ambiciosos e apontarem para uma subida de divisão ou até para ser campeões, ou seja, para o sucesso desportivo. Aqueles que de alguma forma têm um enquadramento nem de subida nem de descida, mas sim de uma manutenção numa determinada divisão. E aqueles que de alguma forma, com maior ou menor dificuldade, sabem sempre que o seu objetivo desportivo será sempre manterem-se no mínimo onde estão. Ou seja, nós temos aqui um leque de satisfação e de insatisfação muito diferentes. No nosso caso, em que nós nos estávamos propostos a poder discutir, neste caso a subida de divisão, logicamente que dentro dos objetivos apontados por nós, os nossos objetivos foram defraudados com esta notícia. O que de alguma forma cria um impacto negativo nas pessoas, neste caso na equipa, foi porque de facto, dentro do objetivo que nós tínhamos criado, nós estávamos completamente dentro dele. E logicamente que aí custou muito mais ouvir esta notícia do que propriamente a outros. Eu faço um bocado de paralelismo em termos familiares. Quando é um familiar muito próximo de nós sentimos muito mais, não é?
Quando é afastado, nós sentimos, mas não sentimos da mesma forma. Ficamos tristes. Nós ficamos tristes, muito tristes, porque tínhamos a consciência que de facto tínhamos trabalhado e trabalhado bem para nos propormos ao objetivo que tínhamos de alguma forma delimitado. Esta paragem, logicamente que esta paragem tem, nós sabíamos muito disto, porque felizmente ou infelizmente em Portugal há uma federação que lidera muito este processo. E estamos a falar de uma federação que não é muito, ok? A Federação Portuguesa de Futebol provavelmente tem um orçamento superior às outras todas juntas. Ou seja, tem um impacto económico muito forte no país. E então, geralmente, é por aqui, e estas reuniões com presidentes da República e primeiros ministros não são reuniões ingênuas. Okay? Portanto, nós sabemos, nós todos, os que estamos neste painel, que o nosso panorama desportivo em Portugal é liderado por esta situação. Nós sabemos disso. É factual, não é? E então sabemos, de alguma forma, que todas as decisões poderão ir a reboque de toda esta situação. Ouviram as pessoas ligadas à saúde. Eu hoje tive, por acaso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, uma entrevista que foi concedida pelo diretor de infecciologia, ou infectologia, não sei bem dizer até, do Hospital de São João. E então, a determinada altura, o jornalista perguntou-lhe se, porventura, numa segunda vaga, ou num segundo pico desta epidemia, o que é que poderia acontecer? E ele ficou estupefacto pela pergunta, porque ele disse à jornalista: como é que nós conseguimos estar a falar numa segunda vaga se nem a primeira ainda acabou, nem vamos a meio? Portanto, estamos a falar de uma pessoa que, de alguma forma, com um nível de responsabilidade enormíssimo a nível da saúde em Portugal, não é? Tem uma declaração destas, e nós temos que ter algum cuidado connosco, porque nós, enquanto povo, não somos muito disciplinados. A questão da saúde é uma questão que nós, por acaso, nos treinos que fazemos aqui nas diretos, raramente falamos, e eu normalmente quando vejo que não estamos a falar dela, puxo, como é o caso agora, puxo o tema. É assim, sempre que fazemos estas conversas, partimos sempre do princípio que o mais importante, como é óbvio, é a saúde de toda a gente. Portanto, isto, como é óbvio, estamos aqui a falar das nossas expectativas, das nossas ambições desportivas, partindo sempre do princípio que era possível, do ponto de vista da saúde, acabar. Se não é possível, não é possível. Mas isto leva-me ao próximo, a um dos próximos temas que podemos meter já que também várias pessoas falaram disso. Era para ser mais à frente. Como é que se justifica? É óbvio que desportos de pavilhão é uma coisa, desportos em campo aberto, como disse há bocado o Luís Pica, é outra, completamente diferente. Mas como é que vocês olham, e como é que vocês acham que se justifica que, mesmo dentro de uma modalidade, como foi o caso do futebol, se tenha dois pesos e duas medidas? Ou seja, como é que se decida cancelar absolutamente tudo das modalidades ditas amadoras, não é? E depois se permita que o futebol, a Primeira Liga, acabe, e mesmo dentro do futebol se depois discrimine, digamos assim, todo o resto. É óbvio que se calhar vocês não vão querer falar sobre uma modalidade que não é a vossa, mas podem dizer como é que se sentem perante esta diferença entre futebol e rugby, hóquei e por aí fora. Vamos começar pela mesma ordem. Vítor, como é que, sendo que tínhamos todas as condições e toda a disponibilidade para acabar o hóquei, não vamos acabar o hóquei e vamos acabar a Primeira Liga? Como é que vocês olham para isto? Olha, eu como já tinha falado no outro direto, futebol sou um bocado bola, não é? Futebol não é a minha praia. Mas o que eu tenho a dizer é assim, o verdadeiro, se calhar, desporto de futebol, tal como o hóquei, como o basquete, como o rugby, como o gol, por aí fora, esse aí terminou e foi igual para todos, foi tudo cancelado. Aquilo que chamam de futebol, desporto, que é negócio, vai continuar. É a minha opinião sobre isso.
É muito dinheiro, muita coisa que envolve o futebol da Primeira Liga, é assim que se chama, o futebol profissional, o Sporting, enfim, envolve muita coisa e ninguém vai parar com isso, porque senão vem aquele tal patrocinador que chega ali e diz que cancelou as transferências porque não há futebol, e tem que haver futebol porque os clubes sem isso não podem cumprir as obrigações que têm com o banco, aquelas coisas todas, e então eu acho que o negócio futebol vai continuar. O negócio, o desporto, o futebol-desporto, esse aí está cancelado, tal como os outros desportos ditos amadores, sejam eles de pavilhão ou de ar livre, esses aí estão todos cancelados. Entristece-me ver isso, mas eu não tenho outra maneira de dizer as coisas. É um bocadinho a realidade. Excelente perspectiva. Portanto, realmente achas então que foi uma decisão puramente económica, não é? Económica, financeira, e vejo as reuniões que houve, vejo o patrocinador que apareceu a dizer que ia acabar e mobilizou logo as movimentações ao mais alto nível que nos outros desportos, e eu lá está, prefiro falar do hóquei, somos muito pobrezinhos comparados a isso, porque nós nem sequer tínhamos condições, nós não tínhamos, a maior parte dos clubes da Primeira Liga não tinha condições para fazer os tais testes, as tais diretrizes que pediam. Isso aí levava o nosso clube à falência. Nós tivéssemos de fazer os testes ao nosso staff e aos nossos jogadores todos, antes de fazer um jogo. Pelo amor de Deus. Não vale a pena. Luís, já agora, qual é a tua opinião relativamente a esta questão porque se nós formos a ver, mesmo em termos não em termos de espectadores, mas em termos de equipa envolvida, equipa técnica, etc., acaba por ser semelhante no rugby. Temos mais ou menos o mesmo número de elementos da comitiva, não é? Quando têm que ir jogar fora, etc., o número de pessoas que têm que levar. Portanto, os riscos de infecção, apesar de no rugby haver mais contacto físico, os riscos de infecção se calhar não são muito diferentes do futebol. Como é que olhas para esta questão? Nós não, e sem dúvida o Luís e o Vítor resumiram tudo exatamente como é. É um desporto importante para a parte financeira e para a parte também, podemos dizer, psicológica das pessoas, não é? O futebol acabar, a Primeira Liga acabar, afeta muita gente, e não é só em termos de dinheiro e de clubes e de jogadores, é também das pessoas que estão em casa que precisam de qualquer coisa para tirar a cabeça destes problemas. É uma das razões porque o futebol tem tanta força no mundo e em Portugal especificamente. Nós temos aqui sempre dois problemas. Em primeiro lugar, nós nunca sabemos, até termos certeza absoluta que está toda a gente, de alguma maneira, vacinada, ou pode-se ir a uma farmácia e há um comprimido para se resolver o problema do coronavírus, nós não vamos ter a certeza absoluta nunca se estamos ou não infectados, se as pessoas estão ou não infectadas, se há problemas ou não daqui a 1 mês ou 2 ou 3. E essa resposta que o Luís estava a dizer, do médico, que disse que ainda nem resolvemos a primeira fase e já estamos a pensar numa segunda, nós provavelmente nem se calhar vamos ter uma primeira fase durante 18 meses ou 24 meses. Não sabe. O meu problema aqui é que nós vamos ter fases em que vamos ter mais infectados e menos infectados. É o que é que acontece nas fases em que estão mais infectados. Paramos outra vez, chegamos ali em novembro, dezembro e volta tudo para casa. Então o que é que eu acho? Eu acho que é por isso que eu falo muito desta altura de junho. É também uma maneira de mostrar que quando houver outras alturas de picos, nós conseguimos manter o máximo possível a nossa vida normal. Isso quer dizer o quê? Nós tivemos este tempo de clausura, foi não só pelas pessoas à nossa volta, mas foi também pelo SNS. Porque as pessoas que trabalham lá têm que se preparar e têm que arranjar maneira de, quando houver outros picos, se calhar até maiores, estão preparados. Por isso, quando nós chegamos ali a junho e vemos que há hipótese de jogar, de fazer a vida normal, temos de ter sempre a ideia que, apesar de tudo, ainda estamos numa pandemia, que ainda não acabou e não vai acabar tão cedo. Então como é que nós conseguimos conciliar estas duas coisas? O futebol, dando o exemplo que é possível, e atenção, são profissionais, podem ficar num hotel para passar para o campo, sem dar contacto, a não ser uns com os outros, durante um certo tempo. Se o futebol consegue fazer isso, como é que nós conseguimos fazer adaptado às nossas modalidades? E aqui falo também, já não falo da segunda Liga Portuguesa, que eu não sei porque é que parou, são todos profissionais também, mas falo do Campeonato Nacional para baixo,
que é um equivalente às modalidades seguintes, porque é tudo semi-profissionais ou amadores a partir de uma certa altura, como é que nós conseguimos fazer com que 98% do desporto ou 99% do desporto em Portugal volte? Esse é que é o maior problema para mim. E para mim, esta altura de junho, julho, antes de acabar esta época e começarmos a pensar já na próxima, é uma boa altura, nem que seja para experimentarmos, para vermos nós próprios o que é que temos de fazer. Porque, como diz o Vítor, e muito bem, nós não conseguimos fazer testes a toda a gente. Como é que vamos fazer para saber como é que são as coisas? Então, o maior problema para mim é como é que nós acabamos esta época preparando a próxima e as próximas que vão vir, porque eu acho que vão ser 2 épocas muito difíceis daqui para a frente. Portanto, pode ser importante observar, pode ser até interessante observar como é que eles vão fazer com estes jogadores profissionais para depois tentar adaptar eventualmente à realidade semi-profissional e amadora. Também uma perspectiva interessante. Bruno, como é que vocês, e neste caso concreto tu, não é? Estás cá a representar, vês esta questão, esta dualidade de critérios entre futebol e o resto do mundo? Concordo com tudo que o Vítor disse e com o Luís. Sim, se calhar o futebol tem mais atenção e mais cuidados ou mais possibilidades para testarem e verem se realmente podem treinar, podem estar juntos, e muito mais fácil, como o Luís disse, se isolarem num hotel e saírem do hotel e irem para o campo treinar e regressarem e se calhar serem testados novamente nesse dia, enquanto nas outras modalidades, como o Vítor disse muito bem, se calhar era a ruína de muitos clubes, se calhar nem sequer chegavam a arrancar ou a acabar a fase da epidemia que estamos. Não vejo também para já como é que vai ser no handball, visto que é um desporto com bastante contactos e mesmo a resina que toda a gente mete lá as mãos para tirar, toda a gente tem que tocar na resina para usar na bola. A bola é passada de mão em mão e lá está, não vamos andar a testar, neste caso uma equipa da segunda divisão, se calhar da primeira, todos os dias e todos os treinos e todas as semanas, se calhar não tínhamos orçamentos para isso. Pois. Luís, já falamos um bocadinho sobre isto, mas parece-te que aquilo que falou aqui o outro Luís, que é interessante, parece-te que o futebol, já que vai recomeçar, pode ser usado como cobaia, entre aspas, para aquilo que depois pode ser feito nas outras modalidades, em termos de testes e tudo isso? Eu acho que sim, até pela responsabilidade que o futebol tem em termos da nossa sociedade. Portanto, nós estamos a falar de profissionais com uma volumetria salarial muito assinalável, ou seja, nós estamos a falar de gente que pode, okay? Nós estamos a falar de gente com capacidades financeiras muito acima da média, okay? Em que lhes vão ser proporcionadas todas as condições para que, de alguma forma, porque há aqui uma coisa que também é importante, vai-se acautelar também a situação, até para que se a situação corra mal. Exatamente. Porque se a situação correr mal com os profissionais de futebol, não tem a mesma gravidade, nem será a mesma coisa em termos negativos do que nas outras modalidades. Porque confinar esta gente toda que ganha milhares de euros por mês, confiná-los durante 15 dias, não há stress algum. Em hotéis de 5 estrelas. Ok? E com os melhores especialistas e nos melhores hospitais do país. E não têm que ir trabalhar no dia a seguir ao jogo. Exatamente, para contaminar mais não sei quantas pessoas. Exatamente. Ou seja, nós temos um conjunto de situações e provavelmente, neste momento, quem está mais renitente a isto, eu não sei se vocês têm percebido, são os jogadores. Porque sim é que vão ser as cobaias. Os jogadores e as equipas técnicas, que são aquelas do terreno, é que vão ser as cobaias desta situação toda. Okay? Porque de fora estão as pessoas que, de alguma forma, vivem da economia gerada pelo futebol. Okay? E isso nós temos que perceber, porque é claro, o Vítor ainda há bocado estava a falar do patrocinador e as operadoras, neste caso, que têm um grande peso
no futebol em si, no futebol profissional, tem um grande peso. E reparem, houve um indivíduo que esta semana disse que a representatividade das pessoas a ver futebol em Portugal ronda os 12% neste negócio todo. 12%. Ok? O que é que eles vão fazer? Vão pegar nestes 12%, que é aquilo que significa no negócio deles, vão retirá-los dos estádios e vão metê-los em casa a pagar às operadoras, que vão depois subsidiar e manter a estrutura do futebol profissional. Isto está tudo pensado. Pois. Isto está tudo pensado. Nós não temos nem nós, nem o rugby, e o rugby sendo uma modalidade sem ser outdoor, não é? Portanto, é uma modalidade muito parecida no espaço físico do futebol, mas que tem características completamente diferentes, ok? Mas muito amador. O rugby em Portugal ainda é muito amador. Ou seja, também ele precisa de segurança para reiniciar a sua atividade. E essa segurança é basicamente na saúde, não é? Porque será sempre o mais importante, não é? Nós, em termos de indoor, eu no outro dia estava a falar com alguém até ligado à nossa autarquia, no sentido até de perceber se no pavilhão das Travessas ou no pavilhão da São Joanense, que até comentei com o Luís Vargas, o presidente da São Joanense, no outro dia, se nos pavilhões de São João da Madeira iriam ter detectores de temperatura, que me parecia, por exemplo, uma das situações que poderiam ser importantes, ok? Que existe nos aeroportos, que existe também, porque uma coisa que está a par disso, houve um estudo agora de um grande médico que está ligado ao handball na Alemanha, porque a Alemanha, o handball na Alemanha tem um peso enormíssimo ao nível do futebol. Para a gente perceber, é um desporto indoor que na Alemanha tem um peso, a Liga Alemã, tem um peso enormíssimo. E esse médico, estavam os alemães já a tentar perceber quais são as diferenças entre os desportos indoor e os desportos outdoor. E uma das coisas que ele falava era as tais análises de anticorpos do sistema imunitário que nós temos e dos atletas, porque ele acha, reparem só nisto, a opinião deste indivíduo, ele acha que para os atletas, para as pessoas saudáveis, neste caso os atletas que são, diz ele, isto dito por ele, são as pessoas mais saudáveis da sociedade. São os atletas, são quem pratica desporto. São controlados várias vezes durante uma época desportiva. Portanto, são pessoas absolutamente saudáveis. Estas pessoas não têm qualquer tipo de problema em apanhar este vírus. Ele é curável. Ele acha isso. Okay? Falta saber se vão ficar imunes ou não. Que ainda é outra história para saber se saímos desta fase mais rápido ou não. Ainda temos mais. É isso que a Alemanha neste momento está a caminhar. Mas estamos a falar, atenção, estamos a falar do país. É diferente, a lógica é uma diferente. Capacidade E também tem um bocado a ver, precisamente, com a questão da profissionalização dos atletas, que era o que estávamos a dizer. Se calhar também na Alemanha os atletas só fazem aquilo. Aqui, se calhar, o Bruno joga ao sábado ou ao domingo e depois na segunda-feira vai trabalhar e tem contacto com os colegas dele de trabalho. Pronto, e quem diz o Bruno que é jogador, diz os treinadores, é igual. Agora, pronto, acho que só para tirarmos o futebol da conversa, toda a gente concorda que esta decisão foi puramente económica e olhando para o futebol como também um dos negócios que têm que ser relançados. A partir de segunda-feira os outros todos começam a ser lentamente relançados e o futebol então foi mais uma decisão económica do que desportiva. Relativamente, e agora falando cada um de vocês, das vossas equipas, das vossas modalidades, não necessariamente só das vossas equipas, antes de passarmos a dar a palavra a quem nos está aqui a ver nos comentários, como é que vocês, eu sei que há decisões que ainda não foram tomadas, mas como é que vocês, no caso das que não foram tomadas, como é que vocês prevêem que a coisa venha a ficar? Por exemplo, vamos começar aqui pelo hóquei, como temos feito. No caso do hóquei, na primeira divisão, parece que à partida tudo ficará como está, não haverá campeão. Mas ao que tudo indica, pelo que eu fui lendo esta semana, o apuramento europeu, por exemplo, será feito pela tabela atual. E depois, em termos de subidas e descidas,
Vítor, explica mais ou menos como é que vai ficar essa questão. Ou se já tem confirmações, ou se é só especulação. Eu gostava de poder explicar, mas eu já li e reli e não chego a conclusão nenhuma. Há ali duas soluções, há ali duas liguilhas em análise e que será decidido, segundo aí sim consegui perceber, até o dia 18 de maio. Dia 18 de maio. Mas será sempre uma liguilha a disputar-se, independentemente dos moldes, em setembro. Mas isso para subidas e descidas. É uma coisa muito complicada. Isto é, realmente não há campeão, não há os lugares europeus e os 4 primeiros vão para a Liga dos Campeões e os outros 4 vão para a SERS, a antiga SERS, a Taça Europeia. E depois diz não há campeões, ninguém desce, mas vão subir. E depois já existe a possibilidade de haver uma liguilha com os 3 últimos classificados da primeira. Portanto, há a possibilidade sempre de alguém descer. Está-se a falar num alargamento. Epá, isto está... Portanto, pronto, ainda não sabemos nada. Mas a posteriori ainda não houve, segundo sei, reuniões com os clubes da parte da Federação. Uma reunião, se não estou em erro, na terça-feira com os clubes, uma videochamada com os clubes. Na quarta foi tomada a decisão e a partir daí está tudo muito mais ainda ali em análise. Sei que, por exemplo, clubes como o Tomar, que estavam em primeiro já com alguma vantagem, clubes como o Marinhense e o Famalicense que disputavam a subida e fizeram investimentos enormes, estão ali um bocadinho. Olha o nosso vizinho aqui de Santa Maria da Feira na terceira divisão, o Académico da Feira ainda não tinha nenhuma derrota e corre o risco de não subir de divisão, um clube que não perdeu nenhum jogo. São coisas que ainda não estão bem definidas. Em relação à Liga Europa e aos lugares da Europa, parece que felizmente as coisas já estão melhores, não há campeão. Pronto, eu sou um bocadinho da opinião, já que se tomou esta decisão, vai doer sempre a alguém, mas já que se tomou esta decisão de cancelava-se e na próxima época recomeçava-se do zero. Porque senão temos aqui uma coisa que nós portugueses somos um país, temos aquela cultura de dar sempre a volta ali, contornar ali um bocado o obstáculo. E o que é que vai acontecer? Vamos fazer uma liguilha em setembro, a época desportiva começa a 1 de agosto, a liguilha em agosto nunca se treina, só a meados é que se começa a pré-época. Vai haver uma liguilha no início do mês de setembro com plantéis já do próximo ano. Claro. Plantéis do próximo ano, não tem nada a ver com este ano. Pior, como é uma altura de setembro onde está tudo parado a nível campeonato, pré-época, essas equipas que irão disputar a liguilha vão fazer uma pré-época antecipada e obviamente como o mercado no hóquei patins é aberto até dezembro, essas equipas têm a possibilidade de contratar quem tiver mais poder económico e não a verdade dentro do ringue, contratar 2 ou 3 trutas de hóquei patins, jogam lá durante o mês de setembro, promovem o clube e depois vão para a Itália seguir os seus caminhos, vão para outras equipas, porque não tem necessidade de ficar lá, até porque se calhar vai haver equipas que apostam nesse mês para subir e para ingressar na primeira divisão, mas depois não vão ter o poder económico para manter esse tipo de jogadores durante 10 meses lá. E isto causa aqui uma confusão que me parece que não é a melhor para o hóquei patins. Vai criar aqui uma falta de verdade desportiva. Agora, eu gostava de poder ser mais claro, mas claro, ainda não está decidido. No caso, felizmente a nossa posição permite-nos ter outro conforto nas decisões, mas mesmo assim é difícil prepararmos uma equipa para montar um campeonato de 16 ou de 14, de montar um campeonato que está sujeito a ser partido devido à situação económica. Já puseram uma solução de ser 8 equipas a norte, 8 equipas a sul, e nós até poderíamos, mediante os que sobem, e parar à zona sul, se calhar não, mas uma Oliveirense aqui ao lado poderia ir. Os playoffs, está tudo em aberto. Infelizmente neste momento é de gerir um bocadinho a notícia do cancelamento e não sofrer com as outras coisas que estão em cima da mesa. No caso da Sanjonense, previa-se no início da época, muita gente falava que a Sanjonense lutaria ali por uma manutenção.
Felizmente, neste momento, felizmente para a São Joanense, neste momento a realidade é outra. Vamos ter a São Joanense de volta às competições europeias para o ano com este cancelamento. Vamos com calma, porque assim, o apuramento nós conseguimos. E penso que o íamos conseguir em condições normais. Nós estávamos a fazer um bom campeonato, felizmente. Conseguimos superar o impacto da passagem da segunda para a primeira, como eu já falei da outra vez. Aquela primeira fase do campeonato era muito difícil e nós acabamos a primeira volta em 6º, 7º lugar, com os mesmos pontos. E agora estávamos a terminar a fase de jogos mais difícil que tínhamos, defrontando as equipas do topo da tabela, para tentar nestes últimos jogos voltar ao 6º, 7º, estávamos em 8º lugar, portanto penso que nós também, mesmo assim, tínhamos que conseguir e focarmos no essencial, que eram os 6 pontos que nos permitiam não depender de mais ninguém para a manutenção ficar assegurada, sempre pensando que isso era o objetivo principal. Mas com esta alteração toda nós conseguimos o chamado apuramento. Agora falta nós termos a capacidade financeira e ver em que moldes é que vai ser feita, vão permitir as inscrições na Europa e se nós vamos ter capacidade ou não, porque isso implica custos e neste momento eu penso que é lógico que as reduções no hóquei em patins e se calhar nas modalidades indoor e modalidades amadoras vão ter todas que ser revistas e vai haver cortes, vai haver da parte dos clubes financeiramente outras regras e nós temos que analisar isso muito bem mesmo, porque senão podemos comprometer o futuro do clube. Sim, ok, vamos esperar que corra tudo bem e também no contexto em que estamos, à partida esses cortes serão para todos e as próprias entidades terão que se adaptar também, se calhar. Deixa-me só referir, Sérgio, que este é o tema mais falado aqui nos comentários, o tema das subidas e descidas e como é que vai ficar o campeonato de hóquei, é das coisas mais faladas aqui nos comentários, mas já lá vamos. Sim, já lá vamos. Vamos só falar aqui um bocado com o Luís também do como é que fica ou como é que estava a Moita. Por estes dias a Vila da Moita deve ser um sítio um bocadinho mais triste, não é? Aquilo que dava ali um bocado de alegria ao fim de semana parou. Quem não conhece o contexto, aconselho a ver nas nossas redes sociais ou nas do Moita Rugby Clube um documentáriozinho que o canal Balneário fez sobre a chamada aldeia do rugby, a única aldeia na Península Ibérica a ter rugby federado, que é um fenómeno. E quem conhece sabe que efetivamente a vida da aldeia do rugby depende muito daquela equipa. Além disso, estávamos numa posição top 4, numa tabela classificativa que não era muito equilibrada em termos pontuais. Os três da frente têm alguma vantagem sobre os outros, mas o que é facto é que a Moita estava lá e podia sonhar com uma subida. Já falamos que parece que há umas ideias sobre como é que pode ser feita, que eventualmente ainda ser feita essa decisão. Como é que está isso? Não há nada oficial, pois não? É só ainda ideias? Sim, o presidente da Federação falou ontem, se não me engano, anteontem, e disse que haverá um comunicado na segunda-feira. Mas ele basicamente disse o mesmo que toda a gente está a dizer: não há campeão, subidas e descidas, depois vemos como é que é. Só que nós especificamente, Moita, num campeonato a 10, acabámos de subir da terceira divisão para a segunda, podemos dizer assim. Porque a primeira chama-se Divisão de Honra, a segunda onde nós estamos chama-se CN1. Mas pronto, a segunda Divisão Nacional de Rugby, que acabámos de subir, tem 10 equipas. E depois dessas 10 equipas, 4 lutam, depois de jogar todas entre si 2 vezes, 4 lutam primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, meios finais e depois final. O nosso objetivo sempre foi não acabar em primeiro, mas acabar dentro dessas 4. Ou seja, nós construímos o ano, e presumo que muita gente vai dizer o mesmo, nós construímos o ano para chegar ao último jogo e estarmos no topo da forma. Começámos mais devagar, acabámos ali a primeira volta, se não me engano, em 6º, 7º, 6º, mas já perto do quarto, e agora a 4 jogos do fim estávamos em quarto e íamos, em princípio, tínhamos capacidade para fazer isso. Tínhamos 2 jogos mais complicados e 2 mais fáceis, mas isso é o que é, não é? Nunca se sabe, mas
teoricamente seria o mais provável, acabarmos em quarto. Acabarmos agora em quarto pode implicar que subimos ou não de divisão, mas acabar em quarto no campeonato acima, na divisão de honra, não implica nada. Porquê? Porque nós não temos competições europeias e começa logo por aí. É muito mais fácil para a Federação dizer os únicos que importa é os últimos classificados e os primeiros das divisões abaixo. O último classificado de cada divisão sobe desce automaticamente, o penúltimo joga o play-off com o segundo da divisão abaixo. Quer dizer que haverá sempre, todas as equipas vão estar descontentes com o que aconteceu agora. Só o antepenúltimo é que fica contente porque já não desce. Isso não há que enganar. Só que isto acaba por ser um bocadinho, as equipas querem subir, querem lutar por isso, as outras já estão um bocado, pronto, não interessa muito, gostava de ser campeão, mas se calhar não dá, e são as que estão a tentar lutar e que fazem por isso e que gastam dinheiro e que procuram maneiras diferentes de trabalhar, que vão ficar chateadas por não conseguirem subir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Federação tem um papel. Eu não gostaria de estar no papel do presidente da Federação, porque não vai alegrar ninguém, como é óbvio. Só que a Federação parece-me que vai tentar fazer com que seja em campo que haja subidas e descidas, que eu concordo. O problema é que provavelmente vai ser em setembro, e aí em setembro, como estava a dizer e muito bem o Vítor, os plantéis são diferentes. Nós também até dezembro podemos contratar quem quisermos. Eu posso ser a equipa, e especificamente, nós não conseguimos, não é? Não temos capacidade para isso, mas eu posso ser a equipa que decide ir buscar todos os jogadores da equipa contrária com quem íamos jogar e depois eles não jogam com ninguém e subimos automaticamente. Não passa pela cabeça de ninguém. E é muito difícil saber o que é que vamos fazer e é muito difícil falar com os jogadores, no caso de não haver campeonato mais esta época, dizer, nós fizemos exatamente aquilo que vos pedimos, chegámos a março, abril, estamos quase no topo da nossa forma, sem lesões, sem nada, e não nos dão hipóteses de subir, agora olha para o ano a mais. É muito difícil se isso acontecer, mas não há muito a fazer. Não podemos fazer nada. Neste caso, a Federação de Rugby, e tal como as outras, a decisão que tomar para decidir as subidas e as descidas, se não for uma decisão tomada dentro do campo, e à partida, como estamos a falar, será, e isto aplicado a todas as modalidades, é sempre uma decisão que vai desagradar alguém e que até será mesmo injusta, inevitavelmente, para qualquer equipa. No caso... Peço desculpa que nós tivemos um problema, não é um problema, tivemos uma coisa que aconteceu, não é? Nós no ano passado subiram 4 equipas. Na época passada subiram 4 equipas e só desceram 2. Se não me engano foi assim, ou foi há 2 épocas, ou seja, nós já estamos com um campeonato maior do que aquele que seria normal. Sim. O mais fácil seria este ano fazer o mesmo, que era só bem as 4, só deixa 1 ou 2, qualquer coisa. Nós já não conseguimos fazer isso, não temos capacidade para isso. Ou seja, se isto fosse há 1 ano ou 2, se calhar havia muito mais gente contente, ninguém descia, subiam 2 ou 3, não havia grande problema. Esta época é mais complicado. Exatamente. Pronto, mas então resta-nos esperar por segunda-feira pelo comunicado da Federação para perceber como é que vamos fazer, ficando sempre com essa indicação de que em princípio será para decidir no campo, independentemente da altura em que venha a ser feito. Parece-me que sim. Vamos ver. Bruno, a Sanjoanense tinha feito uma primeira fase muito interessante. Estava, como eu estava a dizer no início, com uma fase final também ela muito interessante e que permitia sonhar. Como é que vamos ficar agora? Já há alguma decisão oficial ou não? Sim. A Federação já comunicou, campeão também no A, na primeira divisão. E na segunda divisão, foi o que eu disse há um bocado também, vão aos primeiros de cada zona da primeira fase, neste caso nós, o Póvoa e o Almada, disputar uma liguilha em Campo Neutro, só uma volta, e dessas 3 sobem 2 para a primeira divisão. Mas diz-me uma coisa, há datas para isso já ou não? Se eu não estou em erro, penso que é decidido não, mas será para decorrer ali agosto, setembro, digo eu, que não acho nada correto porque
Normalmente uma equipa começa a preparar o seu plantel, neste caso, como o Luís disse, em agosto, não é? 1 de agosto, 2 de agosto, ou se calhar muito ainda antes. Vais preparar uma equipa se não sabes se vais jogar na primeira divisão ou se vais jogar na segunda, não é? Vais andar a investir em jogadores, não sabes se vais subir, se vais descer, se vais continuar igual. Os patrocínios, se calhar, como é que vão reagir? Então vamos patrocinar uma equipa que vai para a primeira, vai ficar na segunda, Claro. Como é que vai vai ser? tentar ir para a primeira, percebes? Fica assim um bocado, como se diz, em águas de bacalhau, mas decisão, vai haver liguilha, vai haver. Agora datas definidas, não sabemos em concreto. Ok. Passando para o futsal, onde também o Luís estava na luta por uma eventual subida, com uma fase em que acabou o Dinamo São Joanense, se não estou em erro, com 9 pontos de avanço, assim uma coisa. Portanto, onde não foi confortável, mas dominou. E agora estávamos à espera de ver como é que se ia desenrolar a segunda fase, mas havia a expectativa nas pessoas que seguem o Dinamo de eventualmente termos o Dinamo a lutar a sério pela subida. Como é que a Federação vai resolver esta questão? Já há alguma indicação? Eu antes disso vou-te fazer só aqui uma coisinha de um preâmbulo, que é assim. A minha maior alegria era, primeiro, tenho pessoas ligadas a isso e pessoas que eu gosto muito. Era ver o handball na primeira divisão, o Dinamo em futsal na primeira divisão e o Vitinha na primeira divisão. Quer dizer, isso era ouro sobre azul. Isso era fantástico. Até para a cidade. Ponto. Logicamente que o basquete também poderia também lá estar. E se voltávamos aqui aos tempos áureos de São João da Madeira, no topo desportivo... 3 décadas atrás. Já faltou mais. Completamente. Isso tudo lhe é possível. Ok? Se for este ano, pode ser para o ano, ou daqui a 2, não sei. Vamos ver. Entretanto, eu não sei se vos passou à margem. O IPDJ fez uma reunião com as 4 modalidades de pavilhão e eles fizeram um comunicado. Não sei se vocês já perceberam disso. Sim. Sim, a decisão foi conjunta nesse caso. Exatamente. A única modalidade que não se pôs de fora em haver descidas foi o hóquei patins. Ok? Nas outras não há descidas, mas subidas. Ou seja, alargamento dos campeonatos. E depois, um pormenor que é aquilo que o Bruno estava a dizer, que eram as competições de apuramento das subidas de divisões, em todos os níveis competitivos das federações, provas a iniciar-se em que... Não, estas provas só se realizarão no início da temporada 2020-2021. Portanto, isto foi o que foi acordado com o IPDJ e as próprias federações acordaram e fizeram um documento conjunto a este nível. Né? Prontos. E depois eram as competições europeias, em que depois cada um definia o seu critério classificativo. Isto foi o que eles acordaram. Em relação ao futsal, e não sei se vocês já repararam, estamos aqui a falar nas 4 modalidades indoor mais representativas em Portugal e o futsal não aparece. Ou seja, o futsal está debaixo da alçada da Federação Portuguesa de Futebol, ok? E de repente tiraram-nos do telhado do pavilhão, certo? Ok? Portanto, vão lá, vocês pertencem a este campeonato. Ficou um bocadinho esquecido o futsal. Bom, ou seja, nós não tivemos... Ou seja, nós estamos aqui um bocadinho, vamos se calhar levar um bocado por tabela daquilo que vai acontecer no futebol. Apesar de ser diferente. É aquilo que eu estou à espera. Se é correto, se não é correto, não faço a mínima ideia. O patrão é o mesmo, ok? Portanto, a decisão vai ser por aí. O que eu acho é que vai ficar tudo igual. Porque não estou a ver a Federação minimamente preocupada com isso. Ele tem mais com que se preocupar do que estar a preocupar-se agora com os formatos competitivos do futsal. Acho que vai ficar tudo igual e vamos repetir a época outra vez. E ficamos todos na mesma posição. Porque no vosso caso acaba por ser mais complicado porque esta segunda fase ainda não tinha começado. Portanto, não dá para pegar nos 2 primeiros ou não sei o quê e juntar porque ninguém tinha jogado com ninguém.
Exatamente, portanto, há aqui 12 equipas soltas, em que 6 em cima, 6 na Zona Norte e 6 na Zona Sul, iriam disputar um campeão Norte e um campeão Sul para entrar na primeira divisão, não é? Não sei se... Eu acho que uma das piores coisas e um dos dramas maiores, para nós que estamos aqui os 4, o maior drama é a gente, neste momento, não consegue trabalhar em cima de alguma coisa palpável. É dizer assim, opá, já agora que a gente está em casa, opá, mal ou bem, deem cá para fora datas e quando é que isto vai começar e como é que isto vai ser, que é para a gente começar aqui a trabalhar de uma forma ou de outra. Fazer planeamento. Porque isto está a criar muita ansiedade em toda a gente. Está a criar ansiedade nos treinadores, nos dirigentes, nos próprios clubes, nos adeptos, nos jogadores. Toda a gente está aqui com os níveis de ansiedade tão altos e ninguém se está preocupado disto, porque isto também faz parte da nossa saúde mental. Claro. E saber se planeamos uma época para a primeira divisão ou para a segunda faz toda a diferença. E nós, enquanto treinadores, eu pelo menos por mim falo, eu tenho falado com os jogadores meus, mister, quando é que vai ser? E quando é que vai ser? E quando é que vamos começar a treinar? E já estou com falta disto, já estou com falta daquilo. E já não posso aturar ninguém em casa, e não sei quanto. E a gente estamos aqui a fazer um bocadinho aqui uma parte, a gerir aqui uma parte psicológica dos nossos atletas. Acaba por ser isso. Porque eles, além dos nossos atletas, também são nossos amigos, são pessoas que nos dizem muito, não é? E neste momento também não temos nada palpável. E isto, para mim, neste momento, é o que nos está a criar mais ansiedade a todos. Mas em termos de datas, ainda não está nada resolvido. Ok, pronto, nós temos quase uma hora de conversa, que é muito, e basicamente o que é que vamos fazer agora? Vamos dar voz às pessoas que acho que nunca demoraram tanto tempo a ver os seus comentários inseridos na conversa. O Loureiro tem ali uma seleção já de perguntas dos comentários para fazer. Eu sinceramente desta vez não estou a conseguir acompanhar, o Loureiro é que está por dentro disso. Loureiro, passo-te a palavra, diz lá por favor então o que é que selecionaste para lançar aqui para cima da mesa. Ok, primeiro de tudo, dizer, repetir aquilo que eu já tinha dito, o hockey e toda esta situação de subidas, descidas é o tema mais falado aqui. Muita gente a dar parabéns ao Mr. Vitor por causa da Taça Ceres, que era um objetivo alcançado. O Pedro Reis está-se a meter muito com o Bruno, até te pergunta porque é que tens a caneta aí, se é para assinar já ou não. E a primeira pergunta que eu vou fazer é até a ti, que foi feita pela Marta, que é por causa de uma coisa que tu disseste mesmo. Como é que se pode preparar uma equipa sem saber se vai ficar na primeira ou na segunda divisão, partindo do princípio que essa liguilha que vocês vão fazer é só em agosto, em setembro, e as equipas já estão a preparar a próxima época. Como é que tu, e sendo tu também o capitão da equipa da Sejonense, como é que pode ser preparada a época dentro desses moldes? Vejo uma situação não muito fácil, porque o clube também não nada em questões financeiras, não é assim um clube muito bastado, não é? E não vai se calhar contratar jogadores só para fazer ali a fase de subida e depois sobe de divisão e, como já foi dito aqui, depois vão às suas vidas, se calhar para os clubes deles, que se calhar conseguem receber mais do que estar ali a preparar uma equipa se não sabes que vais jogar na segunda divisão ou na primeira divisão. Acho que para uma equipa não é fácil e então para dirigentes e quem trabalha com essa parte financeira seja muito difícil de gerir isso. Exatamente. Uma pergunta minha agora, e em termos de falar mesmo com a Federação e por causa dos contratos, fazer com que nem que o campeonato começasse um bocado mais tarde, deixar primeiro esta liguilha acabar e depois a partir daí sim, tratar de contratos, tratar da equipa. Achas isso uma situação viável ou achas que muitas equipas Sim, nem sequer vão aceitar? Não, acho que tinha muito mais lógica isso que estás a dizer, porque assim preparavas uma equipa para fazeres a tua liguilha e aí vias se conseguias fazer o teu objetivo, subir ou manter, e então depois aí, diante o que acontecesse, preparavas então a tua equipa para jogar na primeira ou então na segunda e ficava tudo igual.
E achas que os clubes mesmo da Primeira Liga iam aceitar isso? Principalmente aqueles que lutam mais pela subida, pela descida, pela não descida de divisão, achas que iam aceitar esses contornos todos? Não sei, se calhar oficialmente, não é? Oficialmente. Porque aí eles também tinham de esperar que vocês acabassem com isto, para depois, a partir daí, começar a falar com os jogadores. Atrasava tudo. Podemos ver, atrasava tudo. Pronto. Mesmo campeonatos da Primeira também tinham que atrasar porque estávamos dependentes sempre de subir. Exatamente, era por aí, exatamente. Mais uma pergunta para ti, do José Henrique Godinho. Pergunta-te qual é o sentimento dos atletas e todo o staff após o fim da época, antes da conclusão da subida, do grupo de subida ao AU? Qual foi a sensação que tu tiveste com os teus colegas e staff? Sim, fomos falando, mesmo criámos um grupo, o Mister também sempre muito atento aos jogadores, mesmo dando planos de treino, e nunca foi um assunto em que fomos falando durante muito tempo. Começámos se calhar agora a focar mais no assunto, mas quando houve a decisão tentámos estar sempre ativos, mesmo falando uns com os outros, mesmo em termos de brincadeira, as formas de fazer os exercícios ou assim. Acho que não ficou assim muito, como é que eu ia dizer? Está-me a fugir a palavra. Agradável. Demorou-nos a cair se íamos parar totalmente, se não. Pronto, mas eu acho que o que ajudou bastante também foi o grupo fantástico que temos nos séniores, em que toda a gente se uniu e pronto, e vamos ali interagindo e vamos comunicando tanto com o Mister, tanto connosco, mesmo com o terapeuta, e estamos a ir, acho que é muito certo. Isto serve de certa forma de passagem para as outras perguntas. Agora vou falar do hóquei, porque sinceramente é aquilo que mais se fala aqui. O campeão nacional é o Porto. Está decidido que é o Porto, ou isso aí foi uma coisa que eu vi na internet, mas isso não tem nada a ver? Não há campeão. Não há campeão no handball? Não? Pronto. No handball? Sim, no handball. Estava a falar no handball. O campeão nacional é o Porto, não? E pelo que eu li hoje do Quintana, das declarações, também não há campeão. Pronto, eu pensei, eu vi isso, eu não sou atleta de handball. Exatamente. Eu pensei que o Porto ia ser campeão, por isso é que eu perguntei se o Porto era mesmo campeão. Pronto, exatamente. E isto era para a passagem agora para o Mr. Vítor, porque sinceramente a maior parte dos comentários que estão a falar aqui é das subidas e se há descidas, e depois da terceira para a segunda e da segunda para a primeira, e se vamos ter 16 equipas ou 17 equipas porque há uma equipa da segunda divisão supostamente ali igualada. Eu sinceramente perdi-me aqui no meio deles todos. Dos comentários todos, mas basicamente aqui o que está a dizer, há aqui um senhor que até que diz mesmo que já é certo, que é o Porto vai ser campeão nacional, mas como é que o Porto é campeão nacional se não está no comunicado? Não vem isso, no comunicado não está escrito em lado nenhum. Pronto, exatamente. Como o Luís Almeida disse, o hóquei meteu-se um bocadinho à margem na situação das descidas. Pronto. Lá está, pode ser criada a tal liguilha das 3 equipas que estavam nos lugares de descida, com as 2 equipas que estavam em primeiro lugar na zona 1, a primeiro norte, primeiro sul, e com uma terceira equipa que vai surgir de um jogo a realizar entre os 2 segundos. Pronto, então terá sido por aí que eu estava a falar. Exatamente. E aí dá uma liguilha a 6, onde depois falta saber o número de equipas que sobe, se houver alargamento ou não, mas ainda não está decidido. Eu acho que o que havia era um planeamento da Federação e os clubes estavam a reunir com a Federação por videochamada de 15 em 15 dias. A última videochamada, segundo o que nós vamos falando aqui a malta do hóquei, foi no dia anterior à decisão. Aliás, nós esperávamos um comunicado, não na quarta-feira, mas sim na quinta, para dizer o que é que se ia passar. O comunicado saiu logo no fim da reunião. Portanto, sabíamos que ia haver uma reunião na quarta e possivelmente na quinta ia haver um comunicado. Mas a Federação está a reunir com os clubes e eu acho que se mantém o planeamento, não tive informação no contrário, de 15 em 15 dias, e até o dia 18 essa situação vai ficar definida. Agora está a existir uma pressão enorme por parte de alguns clubes e obviamente querem defender os seus interesses e não querer subir e outros não querer descer, aproveitar
esta situação que não terminou e a época correu menos bem e tirar um bocadinho de partido disso, mas não é fácil, não vai ser fácil uma decisão. A decisão não vai agradar a todos. Exatamente. E eu a emitir uma opinião, se me é permitido, é que a decisão nunca vai ser aceita por todos, porque pode favorecer um, pode favorecer outro. E para mim é assim, não se levou isto até ao fim, cancelou, está cancelado. Exatamente. E cancelou. Ninguém tem culpa disto, pá. E ninguém tem culpa e não vale a pena muita guerra, porque lá está, nós já falamos aqui anteriormente, isto está sujeito a chegar a outubro e ficar outra vez tudo... Exatamente, tudo chegar a setembro e a tal não existir, é uma coisa que ninguém fala, mas temos que também, olhando um bocadinho àquilo que é a evolução noutros países, felizmente em Portugal para já não, ninguém fala, mas há a possibilidade de chegarmos a setembro sem termos isto resolvido. E aí nem há liguilhas nem há nada, não é? Sem termos isso pelo menos direcionado com as bases para se trabalhar dentro de um processo normal. Exatamente. Tenho aqui mais uma pergunta agora agora já me perdi aqui no meio das perguntas. Perdi-me aqui no meio das perguntas. É que são muitos comentários mesmo e é como eu digo, muitos é relacionado ao hockey. Mas pronto, eu vou aqui perguntar, eu vou fazer uma pergunta que já está aqui e são para todos. Podem responder por sua vez, podem começar pelo Vítor, em que diz aqui, exatamente, o António Duarte está a perguntar, neste momento, a construção das equipas para a próxima época está parada, não se faz nada neste momento, certo, Vítor? Podemos começar por ti, Vítor. Olha, no hockey patins tem notícias quase todos os dias de transferências, treinadores a mudarem de clube, jogadores a mudarem de clube. Sabes que no hockey também há aqueles clubes de top que são profissionais e que eles chegam a janeiro, fevereiro já têm tudo decidido, já tinham tudo praticamente decidido e depois vem a segunda leva, que é aqueles clubes que estão ali nos lugares europeus que normalmente tratam das coisas e estava na altura. Ninguém tomava grandes decisões porque não sabiam o que é que ia acontecer, se cancelava-se, continuávamos, e isso podia às vezes criar instabilidade dentro dos clubes, e víamos, por exemplo, o Barcelos que estava a ter um processo, estava a cair nos objetivos deles, estava a cair nas exibições, porque ficou ali no meio destes clubes de topo, dos 4 grandes e dos outros da Europa, e levou por tabela. Opa, o que eu vejo é que já se começa a preparar alguma coisa. Os clubes que têm uma estratégia já mais bem definida, ou têm os clubes mais bem organizados, começam já a definir e a contratar. Mas eu penso que é ainda um bocadinho prematuro, mas que já temos que ir planeando e mediante estas bases temos que já ir começando a preparar algumas situações. Agora há sempre que analisar, por exemplo, no nosso caso, e quero falar principalmente do nosso caso. Felizmente somos um clube que tem uma boa formação e temos ali jovens jogadores prontos a dar cartas, e em São João da Madeira temos muitos bons jogadores de hóquei, não só na São Joanense, mas em São João da Madeira, que pode passar um bocadinho por aí, e dependendo sempre dos objetivos que vamos estabelecer, dependendo da continuidade do Presidente, que tudo o que faremos para que ele continue connosco a apoiar e depois definir uma estratégia e uns objetivos que podemos para lutar. Isso vai variar sempre um bocadinho por aí. Mas já se mexe, no mercado já se mexe. Exato. Mr. Luís, no rugby, como é que estamos? Já começamos a preparar ou está parado mesmo? Nós não temos propriamente, não preparamos da mesma maneira, porque não temos jogadores profissionais. O nosso raio de ação é qualquer coisa como 30 km. Mas eu, obviamente que estando na primeira divisão, neste caso divisão de honra, mas estando na primeira divisão, na segunda é completamente diferente falar com os jogadores, não é? Exatamente. Não aqueles que já estão no plantel, mas aqueles que estão de fora. Porque, apesar de tudo, o Moita Clube da Bairrada é uma espécie de uma equipa satélite, podemos dizer assim, da Académica. Porque a Académica está na primeira divisão já há muitos anos, e é a equipa de primeira divisão, e há jogadores que chegam a uma certa altura e dizem: eu quero jogar um nível acima, vou para lá. Estando a Bairrada na divisão mais alta, é possível se calhar falar com um ou outro, eles voltarem. Há sempre isso. Só que nós não. O nosso problema acaba sempre por ser os jogadores que pensam em parar.
porque alguns já não têm, se calhar já começam a pensar, é o meu último ano, para o ano não sei se quero mais disto. Houve problemas também no ano passado, porque houve uma equipa, neste caso Divisão Sul, que fez com que o campeonato ficasse parado durante 2 meses e meio, para fazer uma final, e então estar 2, 3 anos com isto, se calhar alguns jogadores começam a pensar, pá, não estou para isto. E o maior problema neste momento, se calhar, é manter o plantel. E o plantel tem capacidade, sozinho como está, tem capacidade para jogar com equipas de topo. É muito curto e acaba por ser a tal coisa. Se calhar há um ou outro que começa a pensar, se calhar quer ganhar algum dinheiro, vou para outra equipa, mas acaba por ser só 2, 3 jogadores num plantel de 30. É complicado, porque nós chegamos ali a setembro, outubro, e se calhar podemos começar a jogar e temos 20 jogadores, 15 jogadores, e nós jogamos 15 em campo. Esse é o maior problema, é os que já estão. Esse é o maior problema. Exatamente. Bruno, pergunto a ti a mesma coisa, já está a ser preparada, embora contigo já sei qual é a pergunta, porque a resposta, porque vocês ainda estão à espera da liguilha. Neste momento está tudo parado, prepara-se para a próxima época. Mas mesmo assim, das equipas da primeira, vê-se algumas mexidas e contratações. Agora da segunda divisão, não se vê assim, para já muita coisa. Está tudo paradinho por agora. É complicado. Mr. Luís, eu faço-lhe exatamente a mesma pergunta e também tem aqui uma pergunta do Sérgio Vieira, também a coloco. Pode responder à primeira se está ou não a ser preparada a próxima época e também como é que a direção lida com uma época em que as aspirações até eram grandes e a época acabou por causa do Covid, e se a Federação vai ajudar os clubes nos investimentos que fizeram. Pode responder às duas perguntas. Não. A Federação não ajuda ninguém. A Federação tinha tem um cofre cheio de dinheiro, porque a Federação Portuguesa de Futebol é uma federação muito rica, tem muito dinheiro, para que as pessoas tenham um bocadinho a noção disto, ok? Para que vocês tenham um bocado a noção disto, a Federação Portuguesa de Futebol este ano vai ficar sem 19 milhões de euros, que é a não presença no Campeonato da Europa e a não ida a um torneio ao Dubai ou ao Qatar. São 19 milhões de euros, ok? Ou seja, o rombo de 19 milhões de euros não deita abaixo uma federação. Para vocês terem a noção, ok? E eles não emprestam nada a ninguém. A federação, neste momento, fez uma proposta que foi dizer que nós temos aqui dinheiro, se vocês quiserem dinheiro, a gente empresta e depois vocês pagam. Ok? Nós temos dinheiro. Se vocês quiserem dinheiro, nós podemos emprestar e depois têm que pagar. Esta foi a ajuda da Federação. Depois, a sustentabilidade dos clubes é que tem que ser bem gerida. E felizmente o Dinamo Sejonense, independentemente disto ou não, tem uma organização interna bem sustentada. O que significa que, se calhar pela primeira vez na minha vida, tive um plantel que chegou ao final da época e disse: Mister, nós estamos aqui todos para continuar. Seja na segunda, seja na primeira. Eu já lhes tinha dito. Eu só vou com vocês para a primeira divisão se vocês vierem comigo. Aceito esse desafio, ok? Portanto, no Dinamo Sejonense as coisas estão muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Nós, inclusive, estamos a pensar já na próxima temporada, porque nós, felizmente, não temos que pensar como o Vítor. O Vítor está num campeonato da primeira divisão em que quem puxa a carroça é Porto, Benfica, Sporting e Barcelos. Okay? Oliveirense também. Profissionais que são obrigados a ter contratos de trabalho e contratos profissionais com os atletas. Exato. E então tudo tem que girar em torno destes clubes. E depois fazemos o transfer para o handball, para o basquete, ok? Em que esses clubes que têm os contratos profissionais com os atletas, são eles a grande mola real das modalidades e tudo gira em torno deles. Nós estamos na segunda divisão, ok? Estamos à espera de decisões, mas só que nós internamente estamos de tal forma estruturados que nós vamos avançar para a próxima época desportiva, não sabendo se vamos competir na segunda ou na primeira, provavelmente vamos competir na segunda divisão, mas
já muito conscientes, porque nós, felizmente, sabemos dar passos com as pernas que temos, e não com as pernas dos outros. Não damos passos maior que a perna. E, felizmente, o clube está a preparar a altura e estamos perfeitamente tranquilos. Já estamos a preparar a época toda. Comece ela quando começar. Nós estamos preparadíssimos para começar empréstimos. Pronto, tenho aqui mais uma outra opinião. Uma delas é de Filipe Silva, que disse que isto só mostrou que o futebol é tão importante como todas as outras modalidades. Nós não precisamos do futebol para viver. Concordo de certa forma com ele, embora seja pratico futebol, mas concordo com ele. O futebol é importante, mas não é tudo, muito pelo contrário. A Marta Silva disse aqui uma coisa que criou aqui uma onda de comentários, e eu deixo esta opinião dela para toda a gente responder. A Marta disse que esta época devia de ser apagada. Basicamente, não existiu, para a próxima época começávamos. Pode começar por si, Mr. Luís, agora vamos no sentido contrário. O que é que acha com isso? Acha que devia fazer mesmo assim? Porque ela, de certa forma, depois diz aqui uma coisa e tem razão, porque toda a gente fez um investimento, ou para subir ou para não descer, toda a gente fez o seu investimento. É justo mesmo que a época não fosse apagada, não existisse, e para o ano recomeçávamos tudo igual? Sendo que isso implicaria não subir nem descer ninguém. Exatamente. Ninguém subia, ninguém descia, ficava tudo igual. Ou seja, apagávamos, não havia na época de 2019-2020, faz conta que este ano não aconteceu. E fazendo aqui uma ligeira comparação, como no tempo da Guerra Mundial não havia campeonatos, exatamente, faz conta que isso era uma guerra mundial, não houve campeonato, e para o ano voltávamos a recomeçar, e esta época não tinha existido. Concordam com isto ou não concordam? Deixo só aqui uma curiosidade. No mundo completamente à parte, que é o nosso, que é a NBA, que é um desporto e uma modalidade que eu sigo muito. A NBA vai retornar a fazer tudo em Las Vegas, onde os clubes vão ter um andar num hotel só para eles, e a época vai ser acabada lá, em princípio. Por isso são patamares um bocadinho diferentes, mas pronto, foi só uma curiosidade. Mas, Luís, concorda com isto, que não se devia esta época não existia e voltávamos para o ano e acabou? Concorda com isso? Eu retive, foi o Las Vegas. Mas é verdade. A NBA já está com a MGA, com a MGM, os MGM já estão a fazer. Já estão a fazer. Eu sou fã da NBA também. Sim, já estão a fazer contratos para que isso aconteça mais dia. Eu também sou fã da NBA. Exatamente. E logicamente que estamos numa estrutura profissional. Sim, e uma estrutura profissional completamente diferente. Sim. Mas força. Por isso é que está a passar isto no nosso futebol profissional da Primeira Liga. Exato. Porque a Segunda Liga, meus amigos, é uma falácia. A Segunda Liga de futebol em Portugal é uma falácia, porque estamos a falar de gente muito precária que anda na Segunda Liga. Estamos a falar de gente que anda a jogar futebol em clubes extremamente precários, com sociedades anónimas desportivas, de dinheiros sabe lá de onde. Ok? Pronto, tenham também essa noção, porque também é importante nós percebermos isto. Sim, força. Mas em relação ao comentário da Marta... Não é descabido. Não é descabido. Atenção, não é descabido. Só deixa de não fazer sentido se nós retirássemos aqui esta malta toda profissional. Se retirássemos estas estruturas todas profissionais, fazia sentido. Sim. Ou seja, eu chegava à beira do meu plantel, o Bruno, o Vítor, o Luís, e dizia, meus amigos, olha, esqueçam lá, vamos lá apagar estes meses na nossa vida e vamos fazer isto de novo. Ok, então mas vamos fazer isto de novo. Ok, toda a gente que nos apoiou no início da época anterior vai nos apoiar. Vocês estão disponíveis para vocês, de alguma forma, fazerem parte outra vez da mesma equipa. O clube está estruturado para fazermos tudo novamente. Os sponsors, com esta situação do Covid, não tiveram problemas e vão nos ajudar na mesma. Tal e qual, sim. Portanto, havia aqui um conjunto de situações que se calhar até era possível. Sim, porque provavelmente nós na próxima época desportiva, e eu falo pelo Dinamo, ok, vamos estar todos mais ou menos tudo normal. Tudo como quando acabou. Se calhar ali a situação do Bruno, se calhar também é um bocadinho parecida com a nossa e a do Vítor também.
Do Luís não sei, porque não sei, Luís, não sei muito bem a tua realidade. Ok. Pá, eu adoro a malta do rugby, é sério. Pá, acho que vocês são os heróis no meio disto tudo. Okay? Agora, Obrigado. A questão do Vítor e do Bruno e a nossa, não é? A nós prende-nos os atletas. Os atletas são nossos amigos, que a gente chateia-os e eles chateiam-nos a nós, e nós vamos todos, e depois sai 1 ou 2 no final da época, ou 3, mas o grupo está lá, o grupo continua. Porque aqueles que estão ali a treinar no pavilhão, a seguir vão beber uns finos connosco e a seguir vão discutir outras coisas connosco. Portanto, nós continuamos, ok? Nós estamos num formato que é nosso, ok? E sentimos muito bem com isso. O formato profissional é que, de alguma forma, e nós temos que perceber isso, é que alavanca tudo isto. Porque são eles que depois vão chamar os grandes sponsors, são eles que vão alimentar a própria modalidade, porque geram negócio. Eles depois geram um negócio e alimentam a modalidade da qual nós fazemos parte. Nós não vamos ser tratados da mesma maneira, mas nós sabemos disso. Okay? Agora, nós só temos que ser tratados com respeito. Isso sim. Nós deveremos ser sempre tratados com respeito. Mas, da mesma maneira, nunca vamos ser. Nunca. Porque nós não vamos... Porque, felizmente, e eu estou a olhar para vocês, meus amigos, felizmente nós não dependemos disto. Porque há muita gente que depende disto. Ok? Uns bem, outros mal. Meus amigos, não vamos estar preocupados com o Bruno Fernandes, não é? Ou com o Pizzi, quer dizer. Exato. Ok? Exatamente. Mas depois vamos e ouvimos notícias de gente que anda no futebol e que quase morre à fome. Quer dizer, parece que não estamos mesmo na realidade, não é? E felizmente que nós aqui, a equipinha do Vítor, a equipinha do Bruno, a malta do futsal, ok, nós felizmente estamos bem, estamos preocupados uns com os outros sempre, e isso é importante, ok? Que não falte nada à malta que está connosco. Pronto. Isso basicamente parece-me que também é um bocadinho a ideologia da malta do rugby, não é? Porque eles são os grandes fãs do amadorismo, eles são se calhar aqueles que de alguma forma mais o mais praticam. É muito duro, sei que o rugby é muito duro e só para gente a sério é que está no rugby. É, só gente a sério, que eu sei disso. E pronto, eu não sei se eu aproveito e pego aí porque, e obrigado em primeiro lugar, pego aí em duas coisas. Em primeiro lugar, que eu acho que não dá para fazer aqui, infelizmente não temos tempo, que era perceber da capacidade ou do interesse de haver uma federação de futsal, porque eu não me lembro na altura se houve do futebol de salão, quando começou, eu presumo que foi sempre do futebol, mas nos últimos 40 anos, se não me engano, só houve uma federação, que foi a do Paddle, agora há pouco tempo, que conseguiu fazer uma federação nova, por isso é muito difícil em Portugal. Acho que era um programa só inteiro para saber essa capacidade e acho que era importante... É uma boa discussão também, sim. Exatamente. Sim, acho que era muito importante. Mas nós para nós não temos uma... Sim. Para nós não era muito inteligente e eu vou dizer porquê. Tem coisas boas e coisas más, mas há uma coisa que a gente sabe de antemão. É nós estarmos debaixo de um chapéu, neste caso da Federação Portuguesa de Futebol, que tem muito dinheiro. Pois. E muito peso. Esse é que é o problema. E dão-nos umas condições inigualáveis. Nós, por exemplo, para vocês fazerem um bocadinho a ideia, que é, eu depois também deixo o desafio a quem organiza isto, que se calhar era muito interessante perceber em que condições é que esta malta trabalha toda. Isso também é giro para as pessoas da terra. Essa é a segunda parte, sim. Essa é a segunda parte que eu queria dizer. Que é, nós, por exemplo, fazemos uma Final 8, uma Final Four de Taça de Portugal, ou uma Final 8 de Taça da Liga. Ok? Os clubes não pagam um tostão. Pois. Um tostão. E estamos a falar em instalações de hotéis de 4 e 5 estrelas, estamos a falar em televisão, estamos a falar em condições que provavelmente numa federação de patinagem ou de uma federação portuguesa de handball não tinham sequer condições para isso. Claro. Porque não estão debaixo do chapéu de uma federação que nós temos. Mas aí aproveitando um bocadinho o que é que nós temos no rugby, nós temos exatamente o oposto. Nós temos tão amadores
que precisamos de uma estrutura muitíssimo profissional. E por isso, eu quero dizer mais, não há melhores profissionais do que outros só porque sim, ou se é bom profissional ou não. E não há que enganar. Mas nós precisamos de uma pessoa para fazer o papel 10, se calhar. E essa pessoa tem que ser paga para fazer esse papel, tem que ter tempo para fazer esse papel, só depois não há dinheiro no rugby. E só para dar um exemplo, um orçamento de uma equipa má da primeira divisão espanhola ronda à volta de €1 milhão. Uma equipa má, média, vá. Em Portugal, se nós conseguimos ter uma equipa que tem metade desse orçamento, é campeã nacional, ou está lá perto. Uma equipa como a Bairrada, se tiver 1/10 desse orçamento, se calhar tem hipótese de subir divisão. E é um bocadinho isso que nós estamos a ver, que é, não há dinheiro. De onde é que vai o dinheiro? Normalmente pelo mesmo sítio de sempre, que é ou patrocínios, seja juntas de freguesia, seja empresas de pessoas que trabalham com rugby ou não, mas patrocínios diretos ou indiretos e das escolas. Porque, para mim, é o maior problema que nós temos. Nós não conseguimos dividir o que é que são as escolas, que dão sempre dinheiro, sub-18 para baixo dão sempre dinheiro ao clube, e depois os séniores dão sempre prejuízo. E eu presumo que aí vocês sintam que toda a gente é igual em todo lado. Tal igual. Até no futebol profissional é igual. Qual é que é sempre o problema que nós temos? E aí, voltando à pergunta que essa senhora fez, nós não conseguimos voltar atrás, apesar de queremos, não é? Quem me dera a mim, poderem dizer, ok, este ano não conta para o ano, é exatamente igual com o mesmo plantel, com os mesmos dinheiros, com a mesma coisa. Só que isso é impossível. Sim, exato. Nós estarmos a anular um campeonato é muito difícil, porque provavelmente é o que vai acontecer, mas é muito difícil porque eu tenho jogadores que têm 30 e vários anos que se calhar pensaram, esta é a minha última época e agora eu vou acabar assim, e se calhar tem que acabar mesmo. E o que é que se diz? Esse é um grande problema. Nós temos que pensar. Eu tenho a malta do rugby como os amadores mais profissionais que eu conheço no desporto. Pois, provavelmente é o melhor. É um nível de sacrifício e uma capacidade de sacrifício incrível que nós até queremos que os nossos jogadores do hockey, do handball, tenham como eles. Dificilmente o têm, mas nós vamos pegar nisso. Mas eu acredito que, de alguma forma, as condições que nós todos trabalhamos, até mesmo noutras modalidades, são aquelas que muitas das vezes nos fazem motivar para ir atrás das coisas. Claro, e são muito parecidas. Mais dinheiro, menos dinheiro. As pessoas trabalham, querem fazer um desporto, decidem que é o rugby em vez do handball ou do futsal, do hóquei, querem fazer. E depois há o futebol da Primeira Liga que é completamente diferente. Isso não há que enganar. Bruno, no caso do handball, achas... Ou no caso do handball, ou no teu caso, como é que achas que é possível anular por simplesmente esta época? É sim, possível. Só a federação é que poderá dizer, não é? Agora era muito bonito, se calhar se chegassem a dizer, pronto, meus meninos, vai ser anulado, para o ano, o Luís estava a dizer, vai ser tudo igual, com o mesmo plantel, e pronto, vamos reembolsar as vossas coisas, está aqui o dinheiro que já gastaram na época passada. Muito difícil, porque, como foi dito, toda a gente investiu para subir, para manter, toda a gente o investiu. Anular, pronto, não é uma forma muito correta, entre aspas, não é, de o fazer, mas se calhar é o que irá acontecer, e vai acontecer, certamente. Não há campeões, e continua tudo igual, tirando a liguilha, mas mesmo assim, era ficar tudo igual, pronto, era tudo igual para todos, não era só para o handball, para o rugby, para o futsal, para o hockey. Era anular tudo e manter plantéis, se bem que pode ser, e já transitando para o caso do hockey, onde se mantém a pergunta, se calhar é quase impossível manter e fazer reset, digamos assim, começar tudo nos mesmos plantéis, porque além do que o Luís, no caso da Bairrada, falou daquele pessoal que já tinha decidido, por exemplo, que seria a sua última época, também é verdade que, por exemplo, na formação há pessoal que passa a sénior, e também há o caso de, por exemplo, um jogador que, mesmo que a época tenha sido anulada, ele tenha feito uma época espetacular, vamos impedir esse jogador de ir voar para o outro lado. Também é difícil. Mas no caso do hockey, diz-me lá, Vítor. Para nós essa situação é impossível.
Eu quando falo em cancelar e não haver suíços, não haver descidas, é o mínimo. Agora, esse reset, tu roubaste meio termo. Esse reset, esse apagar com a borracha, é impossível. É impossível porque nós somos uma modalidade amadora, dita amadora, mas que temos 4 ou 5 clubes profissionais, temos se calhar mais 3 ou 4 semi-profissionais, ou pelo menos que os jogadores dependem disto e trabalham para dar o salto, e depois temos os amadores e já não há espaço para os carolas, não costumo dizer, já não há. E fazer um reset mesmo analisando a questão dos contratos dos profissionais, haver um aditamento, era muito complicado, porque depois há fatores psicológicos, há outro tipo de fatores, jogadores que já sabem que vão mudar de um Oliveirense para um Porto, jogadores que vão sair do Sporting para a Itália, há uma série de fatores que agora andar isto país para trás, as coisas nunca seriam iguais, e porque as condições também não vão ser iguais, porque não há, economicamente o hóquei não vai ser, há clubes que não vão ter a mesma viabilidade, nada, cancelar e os clubes manterem-se nas divisões, sou de acordo. Agora fazer este reset e esses aditamentos, apagou e agora vamos reviver, é impossível. Nada se vive 2 vezes, costumam dizer, e isto aqui passa um bocado por aí. E depois é os outros fatores, por exemplo, nós temos jovens a chegar a séniores, que já não podem jogar mais no sub-23, temos o sub-19 a entrar no sub-23, e a mecânica não para, não é? Vamos mudar agora os escalões todos, nós andamos aqui um bocadinho no hóquei patins, com a guerra dos escalões das idades por causa de equilibrar com os espanhóis e com os outros países, e agora, quer dizer, vamos andar para trás, então nunca mais estabilizamos. É impossível fazer isso, é impossível fazer esse reset, por muito que a gente gostasse, não conseguimos. Não é viável. Loureiro, não sei se tens mais alguma coisa nos comentários que queiras lançar ou se podemos começar a fechar aqui a casa. Sim, não tenho. O Celso perguntou aqui no hóquei, se no hóquei não haver profissionais. O Mr. Vitor respondeu-lhe a isso. Sim, existe 3 ou 4, era o que eu ia dizer. 3 ou 4 são profissionais. É o Porto, Benfica, Oliveirense e pouco mais. Sporting, Barcelos também já tem alguns. Exatamente. E tem aqueles, os semi-profissionais. Este tema de o campeonato deve ser ou não apagado e fazer-se um reset, anda aqui uma luta nos comentários. Toda a gente tem uma opinião sobre isso. Exatamente. A Marta defende-se a dizer que sim. O António diz que prejudica aquelas equipas mais que já estão na fase decisiva, ou seja... Eu acho que a questão do reset, como falávamos, já agora vou dar a minha opinião, eu acho que isso na prática, ou seja, é possível fazer, as federações podem dizer que sim e que sim, acabou. Agora, é impossível porque, por exemplo, ninguém vai devolver o dinheiro que foi feito de investimento. Nós, na última vez que falamos, e pronto, vem sempre o futebol à baila porque primeiro o nosso público no grosso são adeptos de futebol, e é o desporto mais badalado. Mas nós falamos aqui num exemplo concreto de uma equipa no Distrital de Aveiro que estava em primeiro, estava super lançada para subir, fez um investimento brutal. Nós sabemos que há lá jogadores a ganhar várias centenas de euros. Ninguém na Distrital, ninguém vai devolver esse dinheiro que foi investido e o clube também não vai subir. Portanto, fazer o reset para esse clube nunca vai ser possível, porque eles têm ali uma quantidade de dinheiro que saiu. Os jogadores fizeram exibições boas e se calhar alguns têm já propostas, isto sou a especular, para jogar no campeonato acima. E o que é que se vai fazer? Vai-se impedir esses jogadores de irem para o campeonato acima? E com que dinheiro é que se lhe vai pagar? Vai haver dinheiro outra vez para fazer o mesmo investimento para o ano? É muito, na prática é muito difícil fazer este reset, mas se calhar não era a pior solução, mas não é possível. Sim, o Luís já falava ali numa situação que é do raio dos 30 km. Nós não fugimos também muito a isso. Isso acaba por se aplicar. Mas numa pequena deslocação, se calhar na próxima época, vai ser muito difícil para um clube de segunda divisão, mesmo até de primeira divisão da linha de baixo, paga as locações de 30 km como pagavam este ano. Quando o jogador sentia-se recompensado e tinha a sua deslocação assegurada e tudo mais. Se calhar para o ano o jogador pensa 2 vezes, vem do Porto para cá todos os dias correr riscos e tudo mais, e espera ver que vai receber. Então aí já vai... A questão das verbas dava para outro programa, porque a lógica, quem está ligado ao futebol, direto ou indiretamente, sabe
que hoje em dia, no futebol, até no futebol distrital, há malta, há investimentos muito, muito, muito grandes. Há malta que ganha quase um salário mínimo a jogar no distrital. Portanto, ou mais, exatamente. Mais. É muito complicado. E estes investimentos, se não tiverem retorno, que seria a eventual subida, fica difícil e não é fácil anular. Agora, quando se fala de equipas que atuam num raio de 30 km, isso é muito interessante de analisar. Eu dou-me ao trabalho às vezes de ver isso, porque acho que é assim que deve ser. Por exemplo, na formação do futebol em Inglaterra, eles têm um raio fora do qual não podem simplesmente contratar. Por exemplo, o Manchester não pode ir buscar um fulano a não sei quantos quilómetros até ele ter determinada idade. Mas o problema, e olhando agora para o caso do rugby, é que, por exemplo, o Hóquei Patins da São Joanense, se tiver o raio de ação de 30 km, tem algumas equipas por onde se mexer para contratar. No caso do Luís, na Bairrada, ele no raio de 30 km, eu não, agora se calhar não sei de cor, mas tem pai duas equipas, exato, tem pai duas equipas, e se calhar uma é a Bairrada. Eu estava a incluir a equipa de Aveiro, mas ia dizer a seguir que se calhar olhando aos níveis não dá. Não, mas nós, só para dar muito resumidamente, nós temos jogadores que vêm de Coimbra, de Aveiro, Anadia, obviamente, mas temos Coimbra, Aveiro e pouco mais. Em contrapartida, as equipas de Lisboa, se atuarem no raio de 30 km, aquilo já é uma realidade completamente diferente. Portanto, é muito complicado os investimentos e tudo isso em jogadores, e anular tudo isso é não pensar um bocado naquilo que é a realidade das modalidades e dos próprios clubes amadores. A própria Marta, desculpa-me interromper, a própria Marta também disse que referia-se a fazer o reset, referia-se só a fazer a não haver descidas ou subidas. Sim. Claro. Mas isso... Mas foi bom sim, e nós entramos aqui numa conversa engraçada. Mas mesmo isso e também tem a ver com a questão do investimento, porque repara... Claro. Eu estou sempre a dar o mesmo exemplo porque para mim eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. O São João de Ver, não é? Que é a equipa que eu estava a falar há bocado, investiu muito para subir e a subida estava ali, faltava meia dúzia de pontos para subir. Não, estava assegurado. Aquilo estava assegurado praticamente. E eles já estavam, não é? Imagina aquele presidente a ver o retorno porque depois os patrocínios são diferentes, agora o Canal 11 já transmite jogos, parece que não paga pelas transmissões, mas a visibilidade para o patrocinador é outra. E ele se calhar até mantinha o plantel porque muitos jogadores eram desse nível e era uma coisa espetacular que lhe ia acontecer. De repente ele fica, os jogadores vão, porque são jogadores de nível, alguns de CNS, vão sair e ele, será que ele tem outra vez apoio dos patrocinadores para fazer uma equipa igual? Ou iremos assistir ao São João de Ver depois, em vez de este ano a lutar pela subida que não conseguiu e para o ano a lutar por uma manutenção? Vamos ter que acompanhar isso. Loureiro, não sei se tens mais alguma coisa. Não, daqui está tudo. O pessoal está aqui a comentar essas coisas do Covid, essas coisas todas das subidas e descidas, mas pelos comentários é tudo. Só dizer ao Mr. Luís que se quiser no nosso canal, e já agora aproveito para dizer a toda a gente, no nosso canal de YouTube temos lá um documentário sobre o Rei da Moita. Sim, também, se quiser saber um bocadinho mais sobre aquela realidade, esteja à vontade por lá passar e ver. Mas de comentários está tudo, Sérgio. Podes terminar. Eu vou dar a oportunidade a cada um deles de se despedir e dar umas considerações finais. Só vou dar já a minha consideração final. Pronto, este terá sido eventualmente o direto mais longo. Acho que foi rico cruzarmos aqui modalidades tão diferentes, ainda por cima trazermos o rugby, que é uma modalidade não é de pavilhão, para a luta, para a conversa. Agradecer a quem nos acompanhou e lembrar que nós, o sítio onde atuamos mais fora da quarentena é no YouTube. Portanto, a quem nos vê no Facebook e nos tem subscrito ou seguido, por favor passarem no nosso YouTube. Temos aqui 519 subscritores, estamos a precisar de chegar aos 1000, tratem disso por favor, só vocês conseguem tratar disso. Está bem? Portanto, era isso, e agradecer sempre o apoio que temos, muito ou pouco. Enquanto houver uma pessoa a ver, nós vamos ter diretos. E dizer que também já tomamos essa decisão, vamos mantê-los mesmo quando o distanciamento social acabar, porque só assim é que conseguimos, por exemplo, juntar aqui 3 pessoas que estão na Madeira,
e uma pessoa que está ligada ao rugby da Bairrada, mas que eu presumo que neste momento esteja na sua casa, que é bem mais a sul, não é? É verdade. Exato. Portanto, estamos aqui com... Assim conseguimos juntar geografias diferentes e interessantes. Pronto, olha, a vocês os 4 muito obrigado e dou-vos a oportunidade, começando pela mesma ordem, começando ali pelo Vítor, pedir-se que despeçam e uma consideraçãozinha final agora para o que há de vir. Olha, eu só tenho a dizer que tiveste sorte, porque o programa foi longo. Exato. Mas comigo e com o Luís Almeida aqui podia ser muito mais longo. Às vezes encontramos muitas vezes, felizmente, e mesmo com o frio, às vezes vamos pela noite dentro ali sempre discutindo ali umas coisitas. Portanto, isto podia ficar aqui no recorde Mas do canal. Não há problema nenhum, podemos tratar disso eventualmente. Correste um risco, mas pronto, ainda bem que nós conseguimos sintetizar, e acho que se falou aqui de coisas importantes. Acho que seria bom nós, entre modalidades, também falarmos. Este convívio entre as modalidades é sempre positivo, e acho que porque tirar ideias de uns para os outros, tirar ideias não só às vezes do trabalho que nós fazemos durante as épocas de tático e técnico, mas também às vezes lançar aqui algumas coisas para debate, principalmente se tivermos as pessoas que estão acima de nós, os dirigentes, outras pessoas das federações, que peguem no trabalho ou naquilo que nós vamos lançando e que tirem proveito disso para melhorar as nossas modalidades, que bem precisam, porque estamos aqui a falar de diferenças que existem perante outras e que são abismais ainda. E nós temos muito a evoluir, e eu espero que este período de quarentena, este período de confinamento, enquanto estivermos à espera que isto volte ao normal, embora o normal será sempre algo diferente, esperamos que seja mais... Agora, esperem aí, desculpem lá. Vocês estão a ouvir? Estamos. Sim. Fiquei aqui sem net e já me estava aqui a perder. Desculpem lá. Eu estava a dizer então que, espero que as pessoas da Federação peguem nisto, que trabalhem, porque nós precisamos de evoluir, precisamos de que o nosso trabalho seja feito as federações peguem, melhorem a modalidade, para não haver essas discrepâncias. Era por aí que eu queria ir. Peço só desculpa por me perder aqui, perdi o sinal. Força, não problema. Espero que tenham gostado de estar aqui connosco. O canal Balneário, mais uma vez, obrigado, já é a segunda vez que aqui estou e vou acompanhando, e que continuem com isto. Deixar aqui uma palavra a todo o painel, e que no retomar disto tudo façam tudo para que os seus objetivos sejam conseguidos. Um abraço a todos e força nisto. Okay. Fiquem em casa, é verdade. Obrigado, Vitor. Passamos ao Luís Espico. Considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a todos que nos ouviram, agradecer a todos vocês que estiveram aqui connosco também a falar. É importante, como dizia o Vítor, falarmos entre desportos, porque, e a parte boa, eu não sou de desporto de pavilhão, mas tenho exatamente os mesmos problemas que todos os outros. E muito o que o Vítor disse, concordo plenamente. Há só aqui uma coisa ou duas que provavelmente não sabem. Nós não procuramos jogadores, somos um desporto com muito pouca gente, mas nós não procuramos jogadores de outros desportos. Mas, por norma, os que nos aparecem estão mais bem preparados do que se pensa. Do handball ao contacto, há o contacto com a bola, o contacto com os jogadores, que eles habituam-se. Do futebol há a cabeça levantada de ter uma perspectiva tática melhor. Do basquetebol, que são muito bons de mãos, são até se calhar os jogadores mais enquadrados com o rugby, por incrível que pareça, são muito bons de mãos e também vêm muito bem preparados. Futsal, obviamente, também uma coisa no que toca ao futebol. Hóquei, por incrível que pareça, eu também joguei um bocadinho de hóquei e sei do que é que falo. Aquela mentalidade de estar sempre 2 ou 3 passos à frente, porque é um desporto muito rápido, também é muito importante. Nós complementamos-nos. Isso é a coisa que eu digo sempre aos miúdos quando estão a pensar em desistir do clube onde estão. Eu digo, querem desistir, querem sair, sem problema. Continuem a jogar rugby, vão para outro clube. Se eles dizem que não querem jogar rugby, querem sair do rugby, continuem a fazer desporto.
esse é que é o maior problema que nós temos, é que nós acabamos por nos afastar um bocadinho uns dos outros e nós complementamos. E estes painéis são muito importantes exatamente por isso, porque voltamos atrás um passo e dizemos que estamos aqui para ajudar uns aos outros, e por isso queria agradecer a todos aqueles que estiveram aqui, continuam a dar-me sempre boas ideias e mais algumas saíram hoje para falar, e àqueles que nos estiveram a ver. Muito obrigado. Okay, obrigado. Este cruzamento de modalidades que o Luís falou acaba por também ser um bocado que aconteceu aqui com o Bruno, que também começou no futebol, não é, Bruno? E depois é que vieste para o handball. Bruno, despede lá do pessoal, considerações finais. Olha, desde já agradecer ao canal pelo convite. Isto bem, sim, passei pelo futebol e também pelo basquete, parei no handball há 21 anos. Agradecer também a toda a gente que esteve connosco aqui a ver esta conversa de amigos e de modalidades, e que fique tudo bem. E a todo o pessoal do handball, um forte abraço, e queria mandar um abraço aqui ao Ivo Almeida, que disse que o handball tinha muita força, poderia ter mais se fosse bastante unido como antes. Obrigado. Ok, e passamos ao Luís Almeida, para ele se despedir também da malta. Luís, força. Eu o Bruno conheço de vista, visual. O Vítor é parceiro de lutas, de conversas, e conversas muito animadas. O Luís não conhecia, mas é sempre um prazer, e eu reforço outra vez os profissionais de uma arte, que o rugby é uma arte, e nós temos todos aqui uma coisa que é importante, que é as capacidades motoras não têm modalidades. Exatamente. E elas passam por nós todos, não é? Portanto, nós trabalhamos todos isso. E isso, de alguma forma, o desporto é que faz com que isto aconteça. Portanto, se calhar dificilmente estávamos aqui a ver 3 ou 4 partidos políticos, se calhar andavam aqui todos à cabeçada. E por isso é que isto é desporto, por isso é que nós somos também agentes do desporto e provocamos isto, nós provocamos isto, não é? E sabemos de antemão que o nosso nível de respeito é muito elevado, Agora, eu posso-vos dizer que, de facto, para nós, enquanto protagonistas, treinadores e atletas, e uma das partes que neste momento eu acho que as pessoas ainda não perceberam, que é esta malta que está por detrás deste canal, e esta malta que faz isto por paixão, porque é preciso ter muita paixão para ter isto, a imprensa local, os jornais locais, a rádio local, isto é um motor que as pessoas não fazem ideia da força que tem. Tem uma força tão grande nos miúdos, no fazer com que as pessoas pratiquem desporto. E é para nós, muitas das vezes, nós não ligamos nada a isto. Nós temos que começar a ligar muito mais a esta malta que faz isto por paixão. Porque sem paixão não é possível, não há projeto nenhum se não tiver paixão. E eu por mim falo, porque eu tive sempre muito respeito por esta malta que fazia quilómetros atrás de nós, com aquelas cassetes ainda metidas para fazer aquela entrevistazinha no final do jogo, e depois a seguir vinha uma câmara de televisão que uma pessoa tinha que estar a olhar para a esquerda e para a direita, e eu já não achava piada nenhuma a isso. Mas nós continuamos a ser os protagonistas disto, os atletas e os treinadores, porque, meus amigos, os dirigentes são muito fracos, os nossos dirigentes desportivos são muito fracos. São pessoas que não vão em busca de conhecimento, não são pessoas... Os nossos dirigentes deviam ir mais à procura de conhecimento para também saber tratar bem o desporto. Porque entre nós não temos barreiras. Nós praticamente não temos barreiras. Vocês conseguem juntar aqui 4 modalidades diferentes graças à nossa forma de estar. Sim, e ainda tentamos juntar mais, mas não foi possível. Os clubes, nesta fase, compreensivelmente, fecham-se um bocadinho e não foi possível. Não foi possível. É assim, eu estou debaixo, na época estava a dizer que estava debaixo do chapéu do futebol e da Federação Portuguesa de Futebol, mas também posso-vos dizer uma coisa que é a minha opinião. Há muita gente no futebol que também pensa que anda tudo à volta do futebol e não anda. Pois é. Okay? Não anda. Estão redondamente enganados. Nós precisamos todos muito uns dos outros.
e nós percebermos isto, com toda a certeza que vamos todos viver melhor. Ok? Ok. Luís. Esta é a minha palavra, já pá, de resto eu acho que fundamentalmente que toda a gente tenha saúde. E que a gente de alguma forma consiga com alguma alma e com alguma paixão, pá, que esta nuvem preta passe e que depois daqui a uns meses voltes aqui, olha, podemos nos juntar os 4 outra vez, se calhar não vai nada, se calhar não vai nada. Ó Vitor, o que é que diz? Eu acho que bem. Temos que arranjar um patrocinador. Temos que arranjar um patrocinador lá na bairrada, pode ser que apareça aí um restaurantezinho. Concordo plenamente, aceito. Está feito. Bem, pronto, e pronto, obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado a todos. Vamos fechar. Portanto, mais uma vez tivemos aqui três equipas, 4 pessoas. E que as pessoas da São João da Madeira olhem para este painel e que percebam que temos futsal, temos as modalidades todas em São João praticamente, menos o rugby, que eu já tentei meter e não consegui, mas também se aparecer, o meu curso de treinador expirou, mas isso tira-se outra vez no instante. Portanto, estou-me aqui a vender. Exato. Tratem disso. Pessoal, muito obrigado a todos e até à próxima. Vamos lá jantar, que está na hora. Até à próxima. Um abraço. Tchau. Um abraço.